Doutor Tiago, a gente vê nas redes sociais uma apologia ao sobrepeso. Pessoas se colocando, respeito ao meu peso, eu sou saudável, todas as minhas taxas estão em dias, né? Aí eu lhe pergunto, isto reflete uma realidade? E na sequência, queria que o senhor me dissesse se na pandemia houve um aumento, em que grau que houve, e se houve, em que grau que houve esse aumento de casos de obesidade, e inclusive de óbitos. Bom, nós temos que entender que, assim como outras patologias, o tabagismo, o etilismo, doenças crônicas como hipertensão, diabetes, a própria síndrome da imunodeficiência, o HIV, né, nós temos diversas campanhas favoráveis e não favoráveis. Na questão da obesidade, quando uma pessoa diz que ela está satisfeita com o peso dela, por mais que ela esteja acima do peso, nos cabe respeitar. Daí, então, entra o enfrentamento à gordofobia. Nós não podemos, de forma nenhuma, discriminar uma pessoa, seja pelo seu peso, pela sua raça, pela sua religião, enfim. E a obesidade ela é uma forma de viver, ou digamos assim, uma patologia que se cria muito estigmas, né? Cria-se falsos estigmas de que o obeso, às vezes, ele é menos ativo, de que o obeso é muito sedentário, de que o obeso não é produtivo. E isso tem que ser combatido veementemente, até porque isso não é verdade. Agora, nós só precisamos passar a mensagem de que cultivar a obesidade é algo temeroso, porque é uma doença que tem seus riscos, é uma doença que vai ter impactos a longo prazo em dois pilares da vida dessas pessoas. Qualidade de vida, nós sabemos a dificuldade de um dia de caminhada, de andar, de dormir, de tomar um banho, de se vestir, né, de pequenas atividades do cotidiano, dependendo do peso do paciente. Então, a qualidade de vida desse paciente a longo prazo pode ser comprometida, e a longevidade, já que ela é uma doença que ceifa anos de vida. Então, nós temos que respeitar a opção de todas as pessoas. Nos Estados Unidos existe a cirurgia da obesidade e os tratamentos disponíveis para todos os pacientes, e muitos deles se guardam o direito de não querer tratar. Tem que ter o nosso respeito, mas também tem que ter a nossa orientação para os devidos cuidados. Tem que ser alertado, pelo menos. Tem que ser alertado. Né? Assim como um tabagista, que sabendo que aquilo não é o mais saudável para ele, nós vamos respeitar o seu direito de ser tabagista, nós vamos respeitar o direito da pessoa que está acima do peso e não se sente incomodada, e muito menos quer fazer algum tratamento por isso. Mas temos que ter o nosso papel de esclarecer e de orientar os riscos e os cuidados com cada situação. Doutor, para a pessoa que está nos assistindo, tem um modo da pessoa evitar a obesidade? Dela perceber que pesava 70 e agora está com 90, e o que ele pode fazer nesse momento para brecar a obesidade? Uma das ideias de que a obesidade ela era um estilo de vida era porque geralmente se tinha assim, aqueles estigmas familiares. Os pais são obesos, os filhos são obesos, os netos são obesos. A parte da minha mãe tem quadro de obesidade, a parte do meu pai não tem, eu puxei a parte da minha mãe, por isso eu sou obeso. Então, a gente tem, na verdade, uma diversa gama de fatores envolvidos no desenvolvimento da obesidade. Nós podemos dividir em 3 pilares. Nós temos aí fatores genéticos, nós temos aí fatores emocionais, fatores comportamentais, o estilo de vida dessa pessoa, ela é uma pessoa ansiosa, ela não é uma pessoa ansiosa, ela é compulsiva, ela não é compulsiva, ela é sedentária, ela não é sedentária. E nós temos fatores ambientais. Eu moro num ambiente que eu tenho acesso à alimentação, de que eu tenho tudo na mão, de que eu tenho condições. A gente mora numa região de fartura. Rondônia é o berço do agronegócio, é que as pessoas têm, graças a Deus, muita fartura e adoram se receber bem. Então, esses 3 pilares eles vão estar envolvidos. Mas a gente pode dar um zoom ainda maior e dividir em 2 colunas. Então, eu tenho fatores internos. São fatores que o paciente tem, mas que nós não vamos conseguir modificar. Aí entra a herança genética, as questões hormonais, o metabolismo daquele paciente, eventuais tratamentos clínicos que ele fez na infância, uma pessoa asmática que teve que usar muito corticoide, uma pessoa que sofreu um acidente de moto e ficou 1 ano acamado e com isso ganhou peso. Então são fatores constituintes internos do paciente que nós não vamos conseguir mudar, mas nós vamos compreender, será que tem um hipotireoidismo? Não tem, vamos tratar. Mas não é aí que nós vamos gastar energia.
Nós vamos gastar energia e focar no tratamento do paciente, ou na prevenção, ou no tratamento, nos fatores externos. Então, esses dois pilares que eu estou dizendo, fatores internos, aquela constituição metabólica, genética, histórico daquele paciente, que é passado, não se muda. E nós vamos focar naquilo que é modificável. Aí nós temos um tripé. Eu posso sim modificar a alimentação desse paciente. Não estamos falando de comer mais ou menos, mas comer melhor. Eu posso sim modificar o sedentarismo desse paciente. Um paciente que ele fosse sedentário e agora ele pratica uma atividade física. E combater o estresse. O estresse é de fato um grande inimigo da perda de peso. Porque quando eu estou estressado, eu produzo uma série de hormônios, entre ele o próprio cortisol, que é um hormônio anabólico que vai fazer com que o nosso organismo todo armazene energia, pensando em nos proteger diante de um momento de estresse, seja uma luta, uma fuga, uma restrição alimentar. Só que nós não vivemos essa restrição alimentar e eu acabo acumulando energia. E o estresse nada mais é do que respostas exacerbadas a problemas cotidianos. Quando a gente fala para o paciente, nós temos que combater seu estresse, doutor, como assim? Eu vou tirar uma férias, eu não posso ficar sem trabalhar? Falo, não é isso, mas é você levar uma vida com mais leveza. Por exemplo, é comum todos nós termos ansiedade na véspera de uma prova e na noite anterior à prova não dormir. Agora, não é comum eu não dormir 15 dias antes da prova. É comum um dia meu colega de trabalho estar mais disponível para conversar ou menos disponível para conversar. O que não é comum eu dar um bom dia para um colega de trabalho porque ele estava concentrado ali e não me respondeu, digamos, com toda a atenção. Eu já fico, nossa, eu fiz alguma coisa, ele está magoado comigo, tem alguma coisa acontecendo. É comum você estar preocupado com uma conta que venceu e que não vai comer, mas não é comum você pegar essa preocupação e brigar com a mulher, bater no filho, estressar com o vizinho. O estresse é essa margem entre aquele problema cotidiano, aquela resposta cotidiana e o excesso. O excesso a capacidade de controle, né? Exatamente, é muito de inteligência emocional. Já que não vão se passar os problemas, nós vamos conviver com esse tipo de problema a vida inteira. E as minhas respostas têm que ser mais equilibradas. Então, combater o estresse, quebrar o sedentarismo, não significa ser uma academia 24 horas, mas andar de bicicleta, fazer uma natação, uma corrida, dançar, fazer um treino funcional, dependendo da limitação de cada paciente, quebrar o sedentarismo. Melhorar a alimentação, comer de 3 em 3 horas, evitar comidas ricas em frituras e carboidratos, evitar pular refeições como o jantar e o café da manhã, evitar estar comendo doces, evitar alimentos brancos. Eu sempre dou uma dica para os pacientes que estão no pré-operatório da cirurgia. Muitos deles precisam perder alguma parte de peso para ir com segurança para essa cirurgia. E eu digo, coisas simples do teu dia a dia. Pega o teu prato, que tem muito branco hoje, e deixa ele muito mais colorido. Então, tudo aquilo que for branco, você vai cortando por um tempo ou aos poucos. Então, evitar muito arroz, muito farinha, pão branco, massas brancas. Então, deixar o prato sempre mais colorido e fazer uma sequência alimentar naquele prato. Começa-se pelas saladas, na sequência você vai para a proteína e, em último estágio, você vai comer aquilo que você gosta, em menor quantidade. Então, você sempre começa pelo que é mais saudável e termina pelo aquilo que você prefere. O desafio é as pessoas enfrentarem hábitos que já estão cristalizados, né? É uma cultura, é uma coisa que já vem lá do meu pai, da minha mãe, não é isso? Quebrar essa cultura, romper com esses hábitos, instalar um novo hábito, é um desafio muito grande. Porque a pessoa vem trazendo isso desde a infância. Sem dúvida nenhuma. Por isso nós sempre falamos que é uma doença comportamental, né? Não vai existir a pílula mágica, a cirurgia mágica, o balão mágico. Vai existir sim uma mágica mudança. Quando a pessoa muda, persiste na mudança, mantém resultados por mais de um ano e meio, ele muda o que nós chamamos de set point da obesidade, ou seja, uma pessoa que está com 150 quilos há mais de 2 anos, o organismo daquela pessoa entende que aquele é o peso daquela pessoa e vai trabalhar para se manter aquele peso. Por isso o tal do efeito sanfona, ela balança, mas está sempre naquele peso, ou um pouco mais. E aí onde os métodos visam que a pessoa tenha uma perda de peso, uma manutenção para que essa configuração seja reformatada e o corpo passe a entender que o seu novo peso de 80 quilos, esse sim é o ideal. Quer dizer, doutor, é um renascimento, né?
É um projeto, né? é um projeto a curto, a médio prazo, mas que vai exigir manutenção.